Olá pessoal da TV Estado Web. Estamos hoje aqui com Yuri Torquato, que é o novo coordenador geral da AGE Fortaleza. Esse jovem empresário que trabalha no ramo da construção civil e vem aqui bater um papo bem animado conosco, né, Yuri? Sobre os planos da AGE para essa próxima gestão, sobre a situação econômica do nosso país e aqui do Ceará principalmente, que atravessa por um momento diferenciado na economia e principalmente na situação fiscal. A gente acompanha, né, Yuri? O Ceará hoje tem uma capacidade de investimentos muito grande e estados bem mais ricos da nossa federação, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, não estão tão confortáveis nesse sentido. Tudo bom? Tudo bom, Marcelo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no estado e o Ricardinho é um grande amigo meu, então para mim é uma grande honra estar aqui com você. O estado do Ceará, Marcelo, ele tem realmente uma saúde fiscal muito positiva, né? Se você for comparar, por exemplo, com o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que está praticamente quebrado, é porque é um estado perdulário, onde gasta-se muito mais do que o que se arrecada e você não tem essa capacidade de financiamento, você tem que fazer empréstimo, você tem que pedir para a União. Então, realmente, aqui no estado do Ceará, a gente está com as contas em dia, né? A gente tem visto também, isso facilita a atração de novos investimentos por parte do governo do estado, tanto que nós estamos aí para iniciar logo a operação do Hub da Air France KLM em parceria com a Gol. Quer dizer, são novas oportunidades que chegam para o empresariado cearense. Com certeza. Se você for avaliar, até pela localização geográfica do nosso estado e da nossa cidade de Fortaleza, nós estamos numa distância muito próxima, não só da Europa, mas também do continente da América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, enfim. Então, essa localização ela já deveria ter sido explorada até há mais tempo, né? Claro que existem outras variáveis na hora de você considerar, na hora de fazer um investimento. Um deles, por exemplo, é a saúde fiscal do governo. Você vai analisar o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Você vai olhar essas três esferas. Você vê também questão de segurança jurídica, legislação trabalhista, taxa de juros, o custo desse financiamento, né? Ou seja, existe uma série de variáveis que você vai analisar. Burocracia. Para você abrir uma empresa no Brasil, você não leva menos do que 120 dias. Dependendo do negócio, vai passar até mais de um ano, enfim. Então, são tantas variáveis a serem consideradas que eu acho que foi isso que dificultou que esse tipo de coisa não tivesse acontecido antes. Quer dizer, o empresário hoje, ele passa por uma verdadeira via crucis para poder começar a produzir, gerar empregos e gerar renda e arrecadação até para o Estado. Não tenha dúvida, né? Às vezes me surpreende quando eu vejo um ministro do Trabalho dizer, olha, no nosso governo nós criamos tantos mil empregos. Na verdade, o governo não cria emprego nenhum. Quem cria emprego somos nós empresários e a gente ainda é visto, às vezes, por boa parte da sociedade como exploradores, quando na verdade não somos. Se você for analisar a questão de carga tributária, por exemplo, de acordo com o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, a carga tributária no país hoje está quase 37% do PIB. Né? E o Estado, ninguém fala nada, a gente se acomoda, mas o explorador é o patrão. Então, assim, esse tipo de mentalidade a gente tem que mudar. Eu acho que empregado e empregador têm que caminhar juntos em defesa de mais liberdade econômica, liberdades individuais, é isso que a gente acredita. Porque, assim, o governo, na verdade, é o grande sócio hoje do empresário. Não tenha dúvida. São tantos impostos, são tantas taxas, tantos tributos, que às vezes fica até meio que inviável algum tipo de negócio, né? Não só as taxas e tributos, mas se você for analisar também o tempo que se perde com excesso de burocracia, com excesso de detalhes que você tem que prestar atenção. Às vezes você vai num órgão público, primeiro que é aquela má vontade, o cara tá ali, ele olha, tá faltando isso. Aí você vai lá, resolve. Quando ele, mas tá faltando isso. Por que não disse da primeira vez? Então isso gera uma morosidade. E isso também gera um custo. Então, quando a gente vê, às vezes, um preço mais elevado no Brasil, a gente chama de custo Brasil, porque aqui as coisas são ineficientes, no caminho do jeito que a gente gostaria, exatamente por conta disso. Quer dizer, você acaba gerando algumas barreiras, alguns entraves, às vezes até gerando corrupção. Não tenha dúvida. É o que eu digo, esse excesso de burocracia que nós temos, aonde existe dificuldade, tem alguém querendo vender facilidade.
Então, uma das bandeiras da AGE esse ano, por exemplo, vai ser exatamente a desburocratização. Porque a gente sabe que lá no órgão público tem muito disso. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Então, a partir do momento que você briga pela redução de burocracia, você luta pela desburocratização, ao mesmo tempo você está combatendo a corrupção. Se a gente simplificar as coisas, deixar as coisas fluírem mais fácil e mais rápido, a gente vai melhorar a atividade econômica. E isso, Marcelo, é um benefício não só para a sociedade de Fortaleza, mas é um benefício para toda a sociedade que vai se beneficiar disso. Quer dizer, é levar realmente isso como as grandes nações, os grandes países desenvolvidos levam, né? Quer dizer, facilitando a vida do empresariado, como você disse, é o empresário que gera o emprego. O governo, a gente sabe que tem lá os seus cabides de emprego. A gente sabe disso. Infelizmente. Quando a gente fala, por exemplo, ontem eu estava tendo uma conversa com a amiga da minha noiva, e ela estava falando, mas no setor privado também tem corrupção. Claro que tem, mas é o que eu falei para ela, olha, se na minha empresa tem corrupção, o prejuízo é meu. Nos Correios a gente viu, agora vai aumentar quase 50%. O que vai inviabilizar de comércio eletrônico é uma coisa absurda. E nós somos obrigados a pagar a conta. A corrupção que houve na Petrobras, nós estamos pagando preços abusivos de combustíveis. O que as pessoas precisam entender é isso. É que não se trata de dono contra funcionário. Trata-se do Estado contra você. Quer dizer, se fosse desburocratizado, seria muito mais fácil para todo mundo. Não, exatamente. E a desburocratização é um dos fatores. A gente precisa também reduzir taxa de juros de maneira... Por mais que nós estejamos em patamares baixos, historicamente falando, essa taxa de juros ela tem que chegar no consumidor final. Se você for analisar, os bancos apresentaram 21% a mais de lucro nesse ano em relação ao ano passado. Isso significa o quê? Que mesmo no cenário de queda da taxa de juros, como eles não repassaram isso para o consumidor final, eles aumentaram o spread, ou seja, aumentaram os ganhos. Então, assim, essa taxa de juros que vem diminuindo, a gente tem que passar isso até o consumidor final, porque o nosso custo de financiamento aqui no Brasil é muito caro. Se você financia um imóvel nos Estados Unidos, há uma taxa de juros simples de 4,5% ao ano, durante 30 anos. Aqui é completamente diferente. Aqui você vai pagar 7%. Enfim, é um custo que é completamente diferente, é uma situação totalmente diferente. A construção civil, inclusive, Marcelo, é um dos setores que mais emprega no Brasil. Se a gente for pegar uma quantia, vamos pegar aqui uma quantia de 100 mil reais na construção civil para você fazer uma casa, eu vou ter que contratar um monte de gente. Se você for para um setor de tecnologia, você vai contratar às vezes uma pessoa, duas. Então, se você for analisar, eu acho que a gente está invertendo uma série de valores. Não que a empresa de tecnologia ela não tenha que ter o seu valor, pelo contrário. Inclusive, nós visitamos uma fábrica da Hyundai ano passado. A gente chegou lá num galpão de 7 mil metros quadrados, tinham 4 funcionários. Para você ter ideia. O resto tudo robô. Tudo robô. E os 4 eles trabalhavam com a manutenção das máquinas, dos robôs. Exatamente. Quer dizer, a tecnologia ela é positiva por um lado, mas às vezes ela acaba sendo meio danosa na questão dos postos de trabalho. Né? Eu acho que as coisas mudam. Né? Eu acho que os empregos mudam. Eu lembro que quando o governo reduziu o IPI, por exemplo, no setor automotivo, o que aconteceu? A indústria nacional de veículos ela começou a perder postos de trabalho porque ela estava perdendo espaço para os carros importados, que vinham da Coreia principalmente. O que foi que aconteceu? Os postos de trabalho que estavam na fábrica, que estavam no setor secundário, né? Do chão de fábrica, ele mudou para as distribuidoras de peça, porque aumenta a manutenção, foi para as oficinas mecânicas. Então, assim, os empregos eles mudam, né? E essa é uma tendência mundial. Você falou da questão da geração de postos de trabalho na construção civil, que realmente é o setor que mais emprega. Agora, a gente não pode deixar de lembrar também que, além dos postos de trabalho diretos na construção civil, ela impacta em muitos setores, que para você fazer uma casa, você precisa de piso, material elétrico, material hidráulico, Exato. vidro, porta, janela, parafuso. Quer dizer, é uma coisa, são vários segmentos e subsegmentos que são impactados pela construção civil. Exatamente. A gente trouxe, Marcelo, aqui empresário de Fortaleza, o Flávio Rocha, da Riachuelo, e ele estava explicando que para cada emprego que ele tem no varejo, existem 5 indiretos no chão de fábrica, ou seja, ele tem 50 mil funcionários espalhados pelo Brasil, ou seja, só para atender esses 50 mil funcionários, existem em fábrica hoje no Brasil 200 mil pessoas trabalhando
para poder atender só a Riachuelo. Então, daí você tira. É exatamente isso que você falou, está perfeita a colocação. Quando você vai ver, por exemplo, esse relógio, você tem o couro, você tem aço, você tem uma série de componentes que foram necessários para poder fabricar um só produto, ou seja, o aço. Você teve que extrair minério de ferro, você teve que extrair calcário, você precisou de uma siderurgia para produzir a placa de aço, depois outra para cortar, exportar. Esse transporte é feito através de caminhões, que tem borracha, que tem aço, que, enfim, é uma série de coisas que você movimenta num só produto, né? É um grande ciclo virtuoso, né, que certeza. vai gerando novas oportunidades Exatamente. à medida que ele vai se expandindo. Exatamente. Por falar em siderúrgica, a gente estava falando aqui da questão do Ceará, falamos do hub, e nós temos também aqui o nosso complexo industrial e portuário do Pecém, onde um dos destaques é a CSP, que está dando um impacto no PIB industrial do estado de quase 50%, e foi lançado agora essa semana a nova linha AC5, que vai ligar o nosso porto do Pecém diretamente ao porto de Singapura, na Ásia, passando pelo canal do Panamá, que foi alargado. E aí nós vamos ter o quê? Uma economia de quase 50% no tempo de viagem, que você não vai precisar mais dar a volta na América do Sul ou no continente africano para o navio chegar até aqui. Você acha que isso também deve gerar muitas oportunidades para os empresários cearenses? Com certeza. Tudo que torna o processo produtivo mais eficiente, ele também, ao mesmo tempo, ele cria mais oportunidades. A minha empresa, por exemplo, prestou muito serviço para a CSP. Nós fizemos várias obras lá e o Complexo do Shopping Portuário do Pecém, Marcelo, é um projeto bem antigo, né, do governo do estado do Ceará. Começou desde a época do Tasso e veio evoluindo até se tornar o que é hoje. E várias empresas já estão se instalando lá, né? Então, assim, existem vários incentivos fiscais, tributários, de todas as maneiras lá. E as empresas, realmente, as grandes indústrias estão indo para lá e querem isso. A gente tem que tornar cada vez mais o cenário econômico mais competitivo para a gente evitar perder empregos, por exemplo, para o Paraguai, que antigamente era o primo pobre e agora está se tornando aí uma potência na América do Sul. Digamos um mini tigre, né? Então os tigres asiáticos, verdade. Né? O Paraguai tem uma jaguatirica aqui na América do Sul. É verdade. Temos muitas empresas indo para lá, realmente. A partir do momento que você deixa o empregador negociar com o empregado e que o acordo é mútuo, com certeza as coisas fluem bem melhor. Quer dizer, então, pelo seu discurso, pelas ideias que você já colocou aqui, você e possivelmente também a entidade que você representa, a AGE Fortaleza, é totalmente favorável à reforma trabalhista que foi feita e também está aguardando agora uma reforma tributária e também até previdenciária? Sim, o que acontece é que as pessoas têm que entender que a conta não fecha, né? Não tenha dúvida que a reforma trabalhista foi extremamente benéfica para o setor privado, não só para o empregador, mas também para o empregado. E a partir do momento que você diminui aquelas barreiras que eu havia falado, você está incentivando o empreendedorismo, que é quem gera emprego, e através do emprego gera-se renda, e você movimenta o ciclo econômico. A reforma tributária, eu não sei se ela vai sair, apesar de que a gente precisa muito. O que acontece, Marcelo, é que se houver pelo menos uma simplificação, a gente já vai ter um grande avanço, né? O problema é que nós, sociedade civil, enxergamos a reforma tributária, nós queremos redução de carga. Já o político, ele enxerga como, no máximo, uma simplificação. Você tem um impacto fiscal de curto, médio e longo prazo, mas a partir do momento que você reduz carga, você aumenta a atividade econômica. Então, às vezes, você diminui a carga, mas você aumenta a base de arrecadação. Né? Então, a reforma tributária, ela precisa sair. Nem que seja pelo menos uma simplificação. Se houver uma simplificação, nós já vamos ter um ganho absurdo. Com relação à reforma da Previdência, só para você ter ideia, as pessoas na Grécia, a média de idade para as pessoas se aposentarem era com 60 anos de idade. Aqui no Brasil o pessoal se aposenta com 52, 53. E a Grécia quebrou. E o Brasil não é um país rico. A conta vai chegar. O modelo previdenciário que nós temos, na qual quem trabalha hoje financia, paga, sustenta aqueles que já se aposentaram. Quando você tem uma pirâmide etária favorável, o sistema funciona. Mas o problema é que isso mudou. Hoje nós temos uma parcela da população pagando por uma base muito maior daqueles que recebem. Isso gera um rombo, isso gera um déficit. Né? Então o que acontece? A expectativa de vida do brasileiro tem aumentou. Crescido. E assim, se você for comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 20 anos atrás, é uma coisa completamente diferente. Mudou muito há 30 anos atrás. E a argumentação
a argumentação que se usa é que, mas é inconstitucional. Mas entenda, não é a pirâmide etária que vai se adaptar à Constituição. É a Constituição que tem que se adaptar à pirâmide etária. É justamente o contrário. Exato, não tem como, sabe? Vai sair matando ele? Não vai. Então, a conta chega. E é muito fácil você calcular lá. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que não é possível a gente arrecadar. O que a gente arrecada, você tem uma despesa corrente de quase 50% só para a Previdência e pagar juros de dívida. É muito caro. E a dívida você não consegue mexer. Você consegue mexer assim, você vai diminuir a taxa de juros, mas você tem que mexer na parte fiscal também, e aí você começa a criar mecanismos para que isso aconteça. Então, para a gente finalizar esse bate-papo tão bom, que você é muito jovem, mas ao mesmo tempo a gente percebe essa qualidade de conhecimento. Obrigado. Pelas viagens que você tem feito aí junto com as missões internacionais da AGE, né? Isso. Queria que você finalizasse dizendo isso. Você vai assumir amanhã, né, terça-feira, Isso. a coordenação geral da AGE Fortaleza e os principais projetos, além da desburocratização, que você já disse que é a principal bandeira. Isso. Quais são esses projetos que você tem para implantar a fim de que o jovem empresário cearense possa crescer, possa gerar emprego, renda e oportunidades? Marcelo, a AGE ela tem por objetivo principal desenvolver jovens lideranças empresariais. E para isso a gente vai contar com uma série de projetos. Um deles é o Almoço Empresarial, na qual a gente convida um empresário para contar a sua história de vida, como foi os percalços durante sua vida empresarial. Nós vamos fazer as missões internacionais, missão nacional nós faremos para o estado de São Paulo, cidade de São Paulo, inclusive São Paulo capital, né? Vamos fazer provavelmente no mês de novembro. Agora em junho nós já vamos fazer a missão internacional. Iremos para Orlando e Miami. Iremos visitar o Orlando City, que é o clube mais valioso da liga de futebol lá nos Estados Unidos, o futebol soccer, né? Jogado com os pés. E a gente vai ter um momento lá com o presidente, que não é o Flávio Augusto, mas estou tentando encaixar ele, vamos ver se a gente consegue. Vamos conhecer o Centro de Inovação da NASA, enfim, uma agenda bem recheada, que depois eu me comprometo até a vir falar só sobre isso se você me convidar novamente. E também estamos com um novo projeto, o Marcelo, a gente trouxe o Flávio Rocha, da Riachuelo, a gente ia fazer um almoço empresarial, só que a gente percebeu que a gente não ia ter a menor condição de fazer um almoço com ele, porque a gente não ia conseguir atender o número de pessoas que queriam ter essa oportunidade. Então nós criamos um novo projeto que chama-se Encontro Empresarial. A gente vai trazer grandes nomes do Brasil, né, para conversar com a gente lá no Auditório Valdir Diogo, na FIEC. Serão eventos abertos à sociedade como um todo. E agora, em março, segunda quinzena de março, a gente vai trazer o Geraldo Rufino, está quase tudo acertado. Em abril vai ser o Gustavo Franco. E depois a gente vai dar uma diminuída no ritmo, porque isso tem um custo. E a gente não dispõe desse capital todo. Mas estamos com grandes outros nomes que a gente pretende trazer também. E é um novo projeto, graças a Deus pegou corpo, as pessoas gostaram, feedback extremamente positivo e a expectativa é a melhor possível, né? A equipe é muito boa, eu não falo nem por mim, Marcelo, porque o meu nome está lá, mas a equipe de coordenadores e gerentes que a gente tem é a melhor possível. Então, eu sou muito grato a todo o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Só para você ter ideia, vou até falar uma história rapidinha. Eu tive uma reunião com o Romualdo Neto, que é o coordenador de eventos. E na reunião de coordenação de eventos, acabou mais de 10 horas da noite. Então é todo mundo voluntário, todo mundo faz porque ama, todo mundo faz porque quer. Então assim, o empenho e a dedicação de cada um para fazer porque o movimento cresça e se desenvolva é tão grande que eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bela gestão, porque não por mim, não porque estou como coordenador geral, mas é porque a equipe é muito boa. Quer dizer, a união de todos é em prol da Com coletividade. certeza, com certeza. E quando os nossos coordenadores compram o projeto, quando os gerentes compram o projeto, quando os nossos associados compram o projeto e a sociedade como um todo abraça também as nossas causas, aí a gente tem com certeza um trabalho muito bem feito e muito bonito, que a gente tem tudo para fazer uma excelente gestão, só depende aí do apoio e dedicação de cada um, não só dos associados, mas também de cada coordenador e gerente que já estão fazendo muito. E também de um apoio do governo, dos governos. A gente prefere não contar com o governo. Muito ajuda quem não atrapalha, viu, Marcelo? Mas o governo do estado, a prefeitura de Fortaleza são apoiadores nossos. A gente agradece todo o apoio, sempre é bem-vindo, mas o nosso foco é o setor empresarial, é o setor produtivo, pode ter certeza. Tá, Joel. Eu queria agradecer mais uma Obrigado. vez a sua presença
E você, internauta, acompanhe conosco sempre as gravações aqui no Jornal Estado e na TV O Estado Web. Aquele abraço e até a próxima.